Houve um momento na infância em que algo não maior do que a palma da sua mão continha todo um universo. Um carrinho de metal, talvez arranhado ou amassado, mas cheio de imaginação. Você o empurrava e ele não era apenas um brinquedo. Era liberdade, era velocidade, era aventura comprimida em alguns centímetros. Mas o que poucos sabem é que essa pequena peça de metal nasceu de uma regra escolar em uma cidade que ainda cicatrizava as feridas da guerra e que acabaria se tornando um dos objetos mais produzidos e colecionados do planeta. Esta é a história real de como os carros Matchbox são fabricados e como uma ideia minúscula se transformou em um fenômeno mundial. A história começa em 1953. No leste de Londres. A Segunda Guerra Mundial havia terminado há menos de uma década e a cidade ainda mostrava cicatrizes visíveis. No bairro de Tottenham, uma pequena empresa chamada Leslie Products e Companhia Limitada fabricava peças metálicas industriais. Seus fundadores, Leslie Smith e Rodney Smith, não tinham a intenção de mudar a indústria dos brinquedos. Eles fabricavam componentes de precisão para outros setores, até que uma necessidade doméstica mudou tudo. Jack Odell, engenheiro da empresa, fez um pequeno rolo compressor a vapor para sua filha. O detalhe era simples, mas crucial. A escola só permitia levar brinquedos se eles coubessem dentro de uma caixa de fósforos. Foi assim que a ideia nasceu. Um brinquedo que literalmente cabia em uma caixa de fósforos. Essa embalagem não era apenas prática, era brilhante do ponto de vista comercial. Permitia uma exposição compacta, transporte eficiente e uma identidade visual clara. E tem um detalhe que quase ninguém menciona. Antes dos carrinhos virarem o foco do negócio, Leslie já havia provado que conseguia vender miniaturas em massa. Um dos seus primeiros grandes sucessos foi um modelo da carruagem de coroação da rainha Elizabeth II, do qual foram vendidas mais de 1 milhão de peças, um número enorme para a época. Nos primeiros anos, Leslie não era totalmente independente na sua distribuição. Durante uma fase inicial, a comercialização estava ligada a Moco. E em caixas antigas aparecia a inscrição a Moco Leslie. Até que Leslie comprou a participação e se tornou independente. Isso abriu as portas para um crescimento acelerado. O primeiro modelo oficialmente associado à origem da Matchbox foi o pequeno Road Roller, que cabia em uma caixa de fósforos. E esse momento, nascido de uma regra escolar, é documentado como o impulso que transformou uma solução caseira em uma linha comercial. Em 1954, foi lançada oficialmente a série 175, que começou com um lançamento inicial reduzido. E com o tempo foi aumentando até chegar a 75, e aqui está uma das ideias mais inteligentes do sistema Matchbox: manter a coleção regular. Um número fixo tornava tudo mais fácil para lojas, expositores e colecionadores. Se entrava um modelo novo, outro saía e seu número era reatribuído. Assim, os expositores sempre acomodavam a mesma quantidade de carros. Isso pode parecer pequeno, mas comercialmente foi enorme, porque transformou a coleção em um mundo completo, que podia ser acompanhado, completado e atualizado sem que a loja virasse um caos. Em poucos anos, Matchbox não vendia apenas brinquedos, vendia miniaturas do mundo cotidiano. Durante o final dos anos 50 e início dos anos 60, Leslie atingiu níveis de produção extraordinários. Relatórios históricos indicam que eles já haviam feito esse rolo em 1952 para que coubesse em uma caixa. E essa lógica de miniaturizar com precisão se tornou um grande sucesso. Em 1968, Matchbox já era a marca mais vendida do mundo em carros die-cast pequenos. E naquela época os modelos já haviam evoluído. Eles incorporaram janelas e interiores de plástico, rodas com peças separadas, às vezes suspensão, partes móveis e mais complexidade mecânica. Mas o sucesso trouxe concorrência. Em 1968 surgiu um novo rival americano, a Hot Wheels, lançada pela Mattel. Ao contrário da Matchbox, que priorizava o realismo, a Hot Wheels apostava na velocidade e em um design mais agressivo. Essa rivalidade não foi apenas marketing, também foi engenharia, e a Matchbox respondeu com uma jogada crucial: a linha Superfast.
A partir de 1969, eles começaram a transformar os modelos para incorporar rodas de baixa fricção e mudanças de cor. Uma resposta direta para que os carros corressem mais rápido e pudessem competir em pistas e corridas. Nessa mesma época, surgiram experimentos técnicos que hoje parecem ficção científica para um brinquedo tão pequeno, como sistemas de direção e mecanismos especiais, incluindo a estreia do sistema AutoSteer em 1969. Mostrando que Matchbox não era só uma réplica bonita, também buscava inovação mecânica. E não pararam por aí. O ecossistema cresceu com outras linhas de produtos, além dos 175. Por exemplo, a marca lançou linhas em escala maior, como King Size e seus derivados, que com o tempo se conectaram com variações voltadas para caminhões e veículos grandes, ampliando o universo Matchbox além do carrinho de bolso. Também existiram linhas voltadas para o clássico, como Models of Yesteryear, que na Europa tiveram grande influência porque atraíam colecionadores e apelavam para a nostalgia histórica de automóveis de outras épocas. Uma expansão relevante mostra que a Matchbox percebeu cedo que seu público não era só infantil. As pressões econômicas dos anos 70, incluindo um clima financeiro difícil no Reino Unido, acabaram afetando a Lesney, apesar de o produto continuar sendo vendido. A empresa entrou em falência em 1982 e a marca passou para as mãos da Universal. Depois foi vendida para a Tyco em 1992. E, finalmente, a divisão da Tyco foi adquirida pela Mattel em 1997, reunindo Matchbox e Hot Wheels sob o mesmo teto corporativo. Na época, isso preocupou colecionadores com medo de a Matchbox perder sua identidade realista. Ainda assim, o posicionamento foi mantido. Matchbox como o mais realista e tradicional, e Hot Wheels como o espaço da fantasia, velocidade e exagero. Hoje, o processo de fabricação é uma combinação de engenharia de precisão e automação avançada. Tudo começa no Centro de Design da Mattel em El Segundo, Califórnia. O processo começa com a seleção de um veículo real. Pode ser um SUV moderno, um caminhão de resgate ou um clássico histórico. O modelo é esculpido inicialmente em argila ou resina para avaliar as proporções físicas. Posteriormente, ele é digitalizado por meio de modelagem tridimensional de alta precisão. Reduzir um carro para a escala 1:64 não significa simplesmente dividir suas dimensões matematicamente. Nessa escala, certos elementos perderiam presença visual, por isso, os designers exageram levemente as rodas, linhas e profundidade dos detalhes para manter a percepção realista. Uma vez aprovado o modelo digital, é criado um protótipo em resina por meio de impressão 3D. Ele é pintado manualmente e passa por avaliações técnicas que consideram estética, jogabilidade, custos de produção e cumprimento das licenças. Quando o design é autorizado, ele é enviado para as fábricas, atualmente localizadas principalmente na Ásia, para atender à escala mundial. O coração do processo é o die casting, pressão. É utilizada uma liga de zinco conhecida como Zamac, e o metal fundido é injetado sob alta pressão em moldes de aço usinados com tolerâncias extremamente precisas. Esse método permite reproduzir painéis, para-choques e detalhes minúsculos com grande fidelidade. Após o resfriamento, as peças são recortadas para eliminar excessos de metal e cuidadosamente polidas. Mesmo uma imperfeição microscópica poderia afetar o alinhamento das rodas ou a montagem final. Depois vem a pintura, uma etapa onde a engenharia se encontra com a arte. As carrocerias passam por linhas automatizadas de pintura eletrostática que garantem uma cobertura uniforme. São aplicadas camadas de base, acabamentos metálicos, vernizes protetores e gráficos decorativos por meio de tampografia. Após a montagem, cada unidade passa por testes rigorosos. E aqui entra um assunto sério que muitas vezes é mencionado superficialmente: a segurança. Nos Estados Unidos, o padrão ASTM-F 963 é uma referência fundamental de segurança para brinquedos. E a CPSC detalha quais seções se aplicam e quando é necessário teste em laboratório credenciado, o que na prática exige controles efetivos de materiais, peças pequenas e riscos físicos.
Em outras palavras, esses carrinhos não só precisam ter boa aparência, mas também devem sobreviver a quedas, uso intenso e cumprir as normas de segurança. E o que falha é reciclado, derretido e volta ao início. Essa obsessão pelo controle de qualidade explica por que muitos modelos de décadas passadas ainda mantêm sua funcionalidade. Atualmente, Matchbox vende mais de 40 milhões de carrinhos por ano e distribui em mais de 150 países. Ao longo de sua história, produziu mais de 10 mil modelos e variações, e alguns alcançam valores elevados no mercado de colecionadores, especialmente pela raridade e variações de pintura. Versões regionais, ou porque pertencem a momentos de transição histórica, como a mudança para o Superfast, quando o mesmo molde podia aparecer com mudanças de rodas e cores em períodos curtos. Além disso, o sistema de numeração e sua evolução também contam uma história. Durante décadas, o 175 foi o coração, mas já com a Mattel, o número de modelos no mercado americano se expandiu, primeiro para 100, depois voltou e mais tarde cresceu novamente até 120 e 125. Mostrando como a marca se adaptou a estratégias modernas de catálogo sem perder a ideia do universo colecionável. No entanto, além de números e processos industriais, o verdadeiro legado da Matchbox é cultural. Representou uma miniaturização do mundo adulto acessível para a imaginação infantil. Permitiu que gerações recriassem cidades, resgates, viagens e aventuras a partir do chão de um quarto. Tudo começou com uma simples régua escolar, e o desejo de um pai de cumpri-la. Décadas depois, milhões de pessoas guardam esses pequenos carros como lembranças tangíveis de sua infância. Nunca foi só metal. Foi narrativa, foi aspiração. Foi a possibilidade de explorar o mundo antes mesmo de aprender a dirigir. E assim, de uma pequena fábrica na Londres do pós-guerra, até linhas automatizadas complexas para abastecer o mundo inteiro, Fox continua fabricando não apenas carros, mas memórias duradouras, mostrando que às vezes as menores ideias são as que percorrem as distâncias mais longas.